Você acorda, pega um copo de água e segue sua rotina. Parece um hábito simples, mas o que poucas pessoas sabem é que nos minutos seguintes, seu cérebro, seus rins, seu intestino e até sua circulação começam a reagir. A pergunta é: essas mudanças realmente trazem benefícios? Ou tudo isso é apenas mais um mito da internet? Hoje você vai descobrir exatamente o que acontece com seu corpo quando você bebe água em jejum todos os dias. Vamos falar sobre o cérebro, os rins, o intestino, a circulação, a energia, o metabolismo e até a pele. Também vou mostrar o que a ciência realmente sabe sobre esse hábito e separar os fatos dos exageros que circulam pela internet. Então, fique comigo até o final, porque algumas dessas informações podem surpreender você. E antes de começarmos, escreva aqui nos comentários: de qual cidade você está assistindo este vídeo? Você acorda pela manhã, abre os olhos, levanta da cama e antes mesmo do café, toma um copo de água. Parece um hábito simples, mas será que algo realmente acontece dentro do seu corpo nesse momento? Ou será que tudo isso é apenas mais uma moda da internet? A verdade é que milhões de pessoas ao redor do mundo começaram a beber água em jejum, acreditando que isso poderia melhorar a saúde. Mas existe um problema. Muita informação que circula sobre esse assunto é exagerada. Alguns dizem que a água em jejum limpa completamente o organismo. Outros afirmam que ela emagrece rapidamente. Há quem diga até que ela cura doenças. Mas o que a ciência realmente mostra? O que de fato acontece dentro do seu corpo quando você cria o hábito de beber água logo ao acordar? Hoje, você vai descobrir exatamente isso. Vamos percorrer uma verdadeira viagem pelo organismo humano. Você vai entender o que acontece no cérebro, nos rins, no intestino, na circulação, na energia do corpo, na pele, no metabolismo. E também vai descobrir quem deve ter alguns cuidados antes de exagerar nesse hábito. Então, fique comigo até o final, porque algumas informações podem surpreender você. E antes de começar, escreva aqui nos comentários: de qual cidade você está assistindo este vídeo? Eu adoro ver pessoas de diferentes regiões acompanhando o nosso canal. Agora, vamos entender o que acontece dentro do seu organismo logo nos primeiros minutos após beber água em jejum. A primeira coisa que precisamos lembrar é que durante o sono passamos muitas horas sem ingerir líquidos. Enquanto você dorme, continua respirando, continua transpirando, continua realizando centenas de processos metabólicos. Tudo isso consome água. Por isso, quando acordamos, é normal que o organismo esteja levemente desidratado. Não necessariamente uma desidratação grave, mas uma redução natural dos líquidos corporais. É justamente nesse momento que entra o primeiro copo de água. E o primeiro órgão que sente essa diferença é o cérebro. Muitas pessoas não imaginam, mas o cérebro é extremamente sensível à hidratação. Mesmo pequenas reduções nos níveis de água do organismo podem influenciar atenção, concentração e sensação de disposição. Isso não significa que beber água em jejum vai transformar alguém instantaneamente em uma pessoa cheia de energia, mas pode ajudar o organismo a voltar mais rapidamente ao equilíbrio após várias horas sem líquidos. Algumas pessoas relatam sentir a mente mais desperta após beber água pela manhã. Outras percebem melhora na sensação de cansaço matinal. Os efeitos podem variar de pessoa para pessoa, mas existe uma explicação simples. O cérebro depende de um fluxo constante de sangue, oxigênio e nutrientes para funcionar adequadamente. A hidratação faz parte desse processo. Agora imagine o seguinte: você acorda, não bebe água, toma apenas café algumas horas depois, passa parte da manhã sem se hidratar. Nesse cenário, seu organismo permanece por mais tempo em um estado de baixa reposição hídrica. Por isso, para muitas pessoas, o simples hábito de começar o dia bebendo água pode representar uma diferença perceptível no bem-estar. Mas o cérebro não é o único órgão beneficiado. Os rins também entram em ação imediatamente. E aqui existe uma informação muito interessante. Os rins trabalham sem parar. 24 horas por dia, 7 dias por semana, enquanto você está acordado. Enquanto está dormindo, enquanto está descansando, eles continuam filtrando o sangue.
A principal função dos rins é ajudar o organismo a eliminar substâncias que não são mais necessárias. Para isso, eles dependem de uma quantidade adequada de líquidos. Quando você bebe água pela manhã, está fornecendo matéria-prima para que esse sistema continue funcionando adequadamente. Mas, atenção, existe um mito muito popular. Muitas pessoas dizem que a água em jejum faz uma limpeza profunda ou uma desintoxicação completa do organismo. Essa afirmação não é cientificamente correta. Quem realiza a eliminação de resíduos são principalmente os rins, o fígado, os pulmões e o intestino. A água ajuda esses órgãos a trabalharem normalmente, mas ela não faz milagres. É importante entender essa diferença porque informação correta gera confiança. E confiança é fundamental quando falamos de saúde. Agora vem uma parte que talvez interesse muita gente. O que acontece com o intestino? Muitas pessoas percebem que, após beber água ao acordar, sentem maior facilidade para evacuar. Existe explicação para isso? Sim, a água participa diretamente da formação das fezes. Quando o organismo recebe pouca água, as fezes podem ficar mais ressecadas. Isso pode dificultar o funcionamento intestinal. Por outro lado, manter uma hidratação adequada contribui para que o intestino funcione melhor. Mas é importante entender que a prisão de ventre possui muitas causas. Baixo consumo de fibras, sedentarismo, uso de medicamentos, algumas doenças, alterações hormonais. Tudo isso também pode influenciar. Por isso, a água ajuda, mas não é a única responsável pela saúde intestinal. Agora quero fazer uma pergunta para você. Você costuma acordar com sede ou quase nunca sente sede pela manhã? Conte nos comentários. Sua resposta pode ajudar outras pessoas a perceberem hábitos semelhantes. E já que estamos falando sobre hidratação, existe algo que muitas pessoas acima dos 50 anos precisam saber. Com o passar da idade, a percepção da sede pode diminuir. Em outras palavras, o organismo pode precisar de água sem enviar sinais tão fortes quanto enviava durante a juventude. Esse é um dos motivos pelos quais a desidratação é mais comum em idosos. E os sinais nem sempre são óbvios. Às vezes aparecem como cansaço, fraqueza ou tontura, confusão mental, diminuição da atenção, dor de cabeça. Criar uma rotina consciente de hidratação pode ser extremamente importante após os 50 anos, mas ainda estamos apenas começando, porque existe uma parte do corpo que muitas pessoas esquecem quando falam sobre água. E o que acontece nela pode surpreender você. Estou falando da circulação sanguínea, e é justamente sobre isso que vamos falar agora. Continuando, falamos sobre o cérebro, falamos sobre os rins, falamos sobre o intestino, mas existe outra área do organismo que começa a sentir os efeitos da hidratação logo nas primeiras horas do dia. Estamos falando da circulação sanguínea. Muitas pessoas não sabem, mas boa parte do sangue é composta por água. Isso significa que a hidratação adequada ajuda o organismo a manter o volume sanguíneo necessário para transportar oxigênio e nutrientes para todas as partes do corpo. Quando passamos muitas horas sem ingerir líquidos, como acontece durante o sono, o corpo naturalmente perde uma pequena quantidade de água. Ao acordar e beber água, ajudamos a repor parte desse líquido. Isso contribui para que a circulação continue funcionando adequadamente. Agora, atenção! Isso não significa que beber água em jejum previne infartos, derrames ou doenças cardiovasculares. Essas condições dependem de muitos fatores, como pressão arterial, colesterol, diabetes, tabagismo, genética e estilo de vida. Mas uma boa hidratação faz parte dos hábitos que ajudam o organismo a funcionar da melhor forma possível. E já que estamos falando de circulação, existe uma dúvida muito comum entre pessoas acima dos 50 anos. Beber água em jejum melhora a circulação das pernas? A resposta mais correta é que a água não é um tratamento para problemas circulatórios. Mas a hidratação adequada ajuda o organismo como um todo, inclusive o sistema circulatório. Quem sofre com inchaço, dores nas pernas, varizes ou alterações na circulação deve procurar avaliação médica para identificar a causa correta. Agora, chegamos a uma das partes mais esperadas deste vídeo. O que acontece com sua energia e disposição? Talvez você já tenha vivido uma situação parecida. Você acorda cansado, sem vontade,
sem energia. Parece que o corpo ainda não despertou completamente. Em algumas pessoas, parte dessa sensação pode estar relacionada à hidratação insuficiente. Isso acontece porque o organismo precisa de água para inúmeras funções. Quando estamos levemente desidratados, podemos sentir mais fadiga, menor concentração e sensação de indisposição. Por isso, algumas pessoas relatam que começar o dia bebendo água ajuda a se sentir mais desperta. Mas é importante manter expectativas realistas. A água não substitui uma boa noite de sono, não substitui alimentação equilibrada, não substitui atividade física, não substitui tratamento médico. Ela é apenas uma peça importante dentro de um conjunto maior de hábitos saudáveis. Agora, vamos falar sobre algo que gera muita curiosidade: o metabolismo. Talvez você já tenha visto vídeos afirmando que beber água em jejum acelera o metabolismo de forma impressionante. A realidade é mais equilibrada. Alguns estudos mostram que a ingestão de água pode provocar um pequeno aumento temporário do gasto energético do organismo. Mas esse efeito costuma ser modesto. Em outras palavras, beber água não faz o corpo queimar gordura de maneira milagrosa. Quem promete isso está exagerando. Por outro lado, a hidratação adequada é importante para que todos os processos metabólicos ocorram normalmente. Então a água não é uma solução mágica para emagrecer, mas continua sendo uma aliada importante para o funcionamento saudável do organismo. Existe ainda outro detalhe interessante. Algumas pessoas confundem sede com fome. Isso acontece porque certos sinais enviados pelo corpo podem ser interpretados de forma semelhante. Como consequência, algumas pessoas acabam comendo quando na verdade precisavam apenas se hidratar. Por isso, criar o hábito de beber água ao acordar pode ajudar algumas pessoas a reconhecer melhor os sinais do próprio organismo. Mas os efeitos variam de pessoa para pessoa. Agora, vamos para uma área que desperta enorme interesse. O que acontece com a pele? Talvez você já tenha ouvido alguém dizer que beber água elimina rugas, rejuvenesce o rosto ou transforma completamente a aparência. Isso não é verdade. O envelhecimento da pele depende de muitos fatores: genética, exposição ao sol, tabagismo, hormônios, alimentação, qualidade do sono e diversos outros aspectos. Mas existe algo que a ciência sabe. A pele também depende de hidratação adequada para desempenhar suas funções normais. Quando o organismo está desidratado, algumas pessoas podem perceber a pele mais seca ou sem viço. Por isso, embora a água não seja uma fonte da juventude, ela continua sendo importante para a saúde da pele. Agora vem uma informação que poucas pessoas comentam. O que acontece quando esse hábito é mantido durante meses ou anos? Essa é uma das perguntas mais importantes do vídeo, porque os benefícios mais relevantes da saúde normalmente não aparecem em um único dia. Eles aparecem através da repetição. Quando uma pessoa cria o hábito de beber água regularmente ao longo dos anos, ela tende a manter uma hidratação mais adequada. Isso pode contribuir para o funcionamento normal de diversos sistemas do organismo: rins, intestino, circulação, regulação da temperatura corporal, função cognitiva e vários outros processos. O segredo não está em um único copo de água. O segredo está na consistência. Muitas pessoas procuram uma solução extraordinária para a saúde, mas frequentemente os maiores resultados vêm dos hábitos mais simples: dormir melhor, se alimentar melhor, se movimentar mais, controlar doenças crônicas, fazer exames preventivos e manter uma hidratação adequada. Agora preciso falar sobre um erro muito comum. Algumas pessoas acreditam que quanto mais água beberem, melhor será. Mas isso nem sempre é verdade. O excesso de água também pode ser prejudicial. Embora seja incomum, consumir grandes quantidades de água em pouco tempo pode causar desequilíbrios importantes no organismo. Por isso, equilíbrio continua sendo a palavra-chave. Nem de menos, nem de mais. Outro ponto importante: nem todas as pessoas devem seguir as mesmas orientações. Quem possui insuficiência cardíaca, algumas doenças renais ou outras condições específicas pode precisar controlar a quantidade de líquidos ingeridos. Nesses casos, as orientações médicas devem sempre ser respeitadas. E aqui vale um aviso importante. Este vídeo é apenas informativo e educativo.
Ele não substitui consulta médica, diagnóstico ou tratamento profissional. Ao perceber sintomas, procure um médico ou profissional de saúde qualificado. Antes de encerrarmos, quero fazer uma pergunta sincera para você. Depois de tudo o que conversamos hoje, você acha que beber água em jejum é um hábito que vale a pena? Talvez sua resposta seja sim, talvez seja não. Mas uma coisa é certa. Agora, você conhece os fatos. Sem exageros, sem promessas milagrosas, sem falsas esperanças. Você sabe que a água não cura doenças, não derrete gordura, não faz milagres, mas também sabe que ela desempenha um papel fundamental no funcionamento do organismo. E às vezes, são justamente os hábitos mais simples que acabam sendo os mais importantes. Se você chegou até aqui, quero agradecer pela sua companhia. Em um mundo cheio de informações rápidas e promessas exageradas, você escolheu investir seu tempo aprendendo algo útil para a sua saúde. Isso já demonstra uma atitude valiosa. Você está cuidando de si mesmo, e nunca é tarde para começar. Não importa se você tem 50, 60, 70 ou 80 anos. Seu corpo continua merecendo atenção, continua merecendo cuidado, continua merecendo respeito. Se este vídeo ajudou você de alguma forma, escreva nos comentários. Hoje aprendi mais sobre a importância da hidratação. E aproveite para contar de qual cidade você está assistindo. Eu adoro ler cada comentário e ver pessoas de tantos lugares diferentes reunidas aqui com o mesmo objetivo: viver com mais saúde, mais consciência e mais qualidade de vida. Cuide-se, valorize sua saúde, respeite os sinais do seu corpo e lembre-se de que pequenas atitudes, repetidas todos os dias, podem gerar grandes diferenças ao longo dos anos. Um abraço carinhoso para você e sua família. Obrigado por fazer parte desta comunidade. Que sua semana seja repleta de saúde, tranquilidade, proteção e bons momentos ao lado das pessoas que você ama. O canal não se responsabiliza pelo uso inadequado das informações apresentadas. Nunca interrompa tratamentos ou medicamentos sem orientação médica. Fiquem com Deus, cuidem-se e até o próximo vídeo.